And the game of the year is... Astrobot! Falei, cara! Me chamaram de louco quando eu votei em Astrobot. Falaram, Alan, Astrobot não é jogo do ano. Me poupe, velho. Poupe. Astrobot é o suco do videogame. Eu não ziquei Metafor porque eu votei no Astrobot. Me poupe, sub, tá? Me poupe. Me poupe. Eu votei no Astrobot. Me poupe. Tá? Gente, Astrobot é o puro videogame. Vocês não estão prontos pra isso porque vocês gostam de gráficos realistas e coisas explodindo e morte. Mas Astrobot é um videogame, cara. É puro videogame, velho. É diversão, é felicidade, tá ligado? É joguinho de criança, mas é diversão, é videogames. Não? Pô, eu acho. Hoje de manhã eu acabei acordando, né? Normalmente de manhã é bom acordar. E eu fiquei surpreso, tive uma reação surpresa ali ao abrir o X ou o antigo Twitter e ver que tinha muita gente reclamando do título de Astrobot ali sobre o melhor jogo do ano no Game Awards 2024. Isso acabou me chamando a atenção. Eu falei assim, por quê? Por que que estão falando tão mal assim dessa escolha? Nós tivemos a escolha do melhor jogo do ano entre Final Fantasy VII Rebirth. Nós também tivemos ali o Wukong, né, que é o jogo focado relacionado à jornada para o oeste, né, uma mitologia, não uma mitologia, né, mas uma história chinesa muito famosa e ao mesmo tempo inspirada no conto relacionado ali à Índia, né, que veio foi originado na Índia através da sua mitologia, depois veio trazido ali para a China e chegou no Japão como Son Goku. Tivemos Elden Ring, né, acho que não me engano é a primeira indicação de DLC da história, né, que é Elden Ring Shadow of the Ed Tree. E a gente também teve Metafor, que é um jogo muito, muito interessante para quem gosta do mundo dos animes e mangás. Balantro, que é um jogo assim animal, e nós tivemos Astrobot. Assim a gente teve todas essas escolhas e todas essas formações. Mas Astrobot acabou sendo escolhido como o melhor jogo do ano, o que levantou ali uma certa polêmica, uma grande polêmica nas redes sociais. Gente até mesmo comparando com o Rodri. Cara, isso pra mim foi o cúmulo do absurdo. Como o Alan mesmo falou no começo desse vídeo, Astrobot foi escolhido como o melhor jogo do ano e sua escolha deve ser sim respeitada. Sua escolha, ela deve ser sim respeitada porque ele tem as características de um jogo para ser o melhor jogo do ano. Só que antes de defender o título de Astrobot, antes de meio que tipo assim a gente conseguir ali fazer com que o jogo seja defendido, eu quero afirmar nesse vídeo que o jogo pode sim ter sua premiação questionada em comparação aos demais concorrentes. Porque todos os jogos indicados esse ano foram jogos que demonstraram ter uma capacidade astronômica de jogabilidade, gráfico, de entretenimento, de diversão. Então tudo isso com uma narrativa, com uma história muito legal, o que acaba fazendo com que muita gente acabe puxando sardinha para o gráfico, para a história, para a jornada, para o entretenimento, para a diversão. Você pode questionar o prêmio de Astrobot. O que você não pode fazer é dizer que o seu prêmio é inválido, dizer que ele não merecia vencer. Isso eu discordo absolutamente. Para quem não sabe, para quem não tá entendendo direito o contexto do universo PlayStation atualmente, a Sony, ela tá em crise. É uma crise meio que camuflada, quase como se fosse uma névoa por cima da Sony. Por quê? Porque nós tivemos ali uma pandemia logo depois do início, do start ali do PlayStation 5. Isso ferrou tudo que a Sony tinha de planejado para o PlayStation 5, para a sua nova geração de consoles. Com isso, muitos jogos ou muitas empresas que poderiam elaborar ali ideias, focar ali completamente em jogos exclusivos, preferiram fazer com que os jogos
seus jogos migrassem para todas as plataformas. E aquilo que a Sony tinha a oferecer, aquilo que o PlayStation 5 tinha a oferecer diferenciado ali dos concorrentes, acabou meio que cedendo ali entre as empresas. E esses jogos acabam não aproveitando todo o rendimento que o PlayStation 5 tem a oferecer. Se você joga ali o Xbox, você sabe tudo aquilo que o Xbox tem para oferecer. Mas se você tem um PlayStation 5, você sabe também tudo aquilo que o PlayStation 5 tem de funcionalidade. Então, por exemplo, aqui a gente pode deixar claro que por mais que o HD do Xbox seja um HD extremamente forte e capaz ali de reproduzir jogos com gráficos absurdos, o SSD do PlayStation 5 ele tem um processamento extremamente rápido que dá quase como um carregamento instantâneo das telas. Só que a maioria dos jogos que foram lançados de 2020 para cá não se aproveita deste ponto, porque jogos dessa diferenciação entre Xbox e o PlayStation 5 precisam ter o mesmo tipo de desenvolvimento. Ou seja, se você vai ter uma compatibilidade entre essas plataformas, você não pode fazer um carregamento instantâneo para um e um carregamento ali de load para outro. E isso faz com que a produção acabe ficando muito mais cara. Então você faz uma produção mais barata no sentido de que tudo seja uma compatibilidade, tudo tem uma compatibilidade. E quando a gente olha para esse sentido e vê que Astro Bot consegue ser um jogo que explora todo o potencial do PlayStation 5 pela primeira vez, e eu ouso dizer até mesmo que por causa disso acaba sendo o melhor jogo da geração PlayStation 5 até agora, meus amigos, aqui tudo começa a ter validade. Quem tem o PlayStation 5 como console sabe que não teve jogo exclusivo decente nessa plataforma até agora. Nós temos jogos, como eu disse, né, com compatibilidade, com ideias ali. A gente teve Star Wars, Jedi Survival. Nós também tivemos Horizon Forbidden West, que foi um jogo focado ali para a exclusividade do PlayStation, mas ainda estava rodando no PlayStation 4, né? Ainda teve ali essa questão ali do PlayStation 4. Então, só a DLC que foi completamente ali focada, e ainda nem tudo pôde, porque teve que rodar diretamente ali no mapa. Só algumas coisas relacionadas ao Ray Tracing que ficou algo meio que tipo assim nítido, ficou algo muito mais diferente entre o PlayStation 4 e o PlayStation 5. Mas a mecânica por detrás, né, toda a jogabilidade por detrás ainda era a mesma coisa do PlayStation 4. Então, quem tem ali o PlayStation 5 sabe que nós não temos jogos decentes desde 2020 para a plataforma, e isso acaba sendo algo terrível ali para os jogadores, né? Para quem decidiu escolher o PlayStation 5, por mais que tenha um console que é quase um computador, na verdade ele é um computador, né? Mediante a tudo que ele entrega, não tem jogos decentes para você jogar. E o PlayStation 5 ele tem vários artifícios para ser usado no console, e isso faz com que os jogos, isso poderia fazer com que os jogos se tornassem ainda mais divertidos, mais legais. Por exemplo, o SSD que disponibiliza transição instantânea entre cenas. Basicamente, alguns jogos exclusivos do PlayStation 5, ele não precisa mais esperar ali, não precisa ter uma cutscene ou não precisa passar por um beco. Sabe aquela passagem de beco que acontece entre uma cena ou outra que faz com que você meio que tipo se aperte? Isso aí é o carregamento da cena que vai vir depois, né? Então, toda essa construção ali de hardware e software através do SSD faz com que o jogo acabe rodando de uma forma muito melhor. Da mesma forma como o DualSense completamente interativo. O controle do PlayStation 5, ele é o melhor controle de todos os tempos da geração do PlayStation. Tanto ali desde o PlayStation 1 até o PlayStation 5, o controle do PlayStation 5 ele consegue fazer coisas inacreditáveis. E para você que ama interatividade, para você que consegue fazer ali, ter as descobertas, mexer no controle, soprar, jogar ele para cima, fazer com que o jogo se torne algo divertido, acabe sendo realmente ali uma funcionalidade legal, principalmente se você quer jogar com a sua família, mas ao mesmo tempo, se um jogo não tem essa capacidade, não se aproveita dessa capacidade, é apenas mecânica que está ali sobrando. Então, até
Até agora, nenhum jogo exclusivo do PlayStation 5 teve a capacidade de entregar algo assim em 4 anos de lançamento que nós tivemos do console. Nós tivemos Ratchet & Clank ali, mas ainda não tinha aquele tchan, sabe? Aquele tchan que realmente mexe com o que fala assim, caraca, olha essa loucura. Cara, não tinha até a chegada de Astrobot. Astrobot ele foi lançado como uma demo no PlayStation 5 sobre o que o console poderia oferecer lá em 2020. Então o Astrobot ele vinha juntamente com as primeiras compras, os primeiros consoles, para que aquela pessoa que comprou o PlayStation 5 conseguisse entender o que ele iria receber, né? Conseguia entender ali qual jogo ou qual era o futuro da indústria dos jogos mediante ali aos desenvolvedores do PlayStation. E a demo teve tanto potencial que a Sony decidiu bancar um jogo próprio, fazendo referências aos seus jogos exclusivos de todos os tempos, aos seus maiores jogos exclusivos de todos os tempos. Nós temos referências bem legais de Crash, The Last of Us, Uncharted, God of War e por aí. Sei que é fã de PlayStation, igual o LP aqui. Eu não fui forjado no Nintendo e muito menos no Xbox, eu fui forjado no PlayStation. Quis o mundo assim que eu fosse forjado no PlayStation e é por isso que isso acaba ficando quase como um vídeo de indignação. Por quase 5 anos, a gente já tá quase 5 anos, mas nós ainda não tivemos um jogo que se beneficie totalmente dessa transição. Ah, LP, mas teve Spider-Man 2, que teve... Não, gente. Spider-Man 2 não chega nem aos pés do que Astrobot pode entregar sobre a mecânica, a funcionalidade e a usabilidade também do PlayStation 5 como algo em geral. E todas essas referências ali sobre quem cresceu jogando PlayStation acaba se amando, se apaixonando ainda mais. Se você tem um filho, Astrobot é o jogo que você vai jogar com a sua família. É o Crash da minha infância. É literalmente ali a forma como eu jogava com a minha irmã. Então o Astrobot ele vem para ser para essa geração o que Crash foi para minha geração. Para isso que tem essa característica, é por isso que tem essa definição como o melhor jogo do ano. Um jogo que consegue colocar o potencial máximo de um console para funcionar. Como eu disse, nenhum jogo foi capaz de fazer isso até agora no PlayStation. Ah, LP, mas o Game Awards é todos os jogos focados em todos os consoles e todas as plataformas. Cara, mas nós estamos falando de um jogo que conseguiu rodar o potencial máximo do PlayStation 5 em que nenhuma empresa conseguiu fazer até agora com mérito. E Astrobot conseguiu fazer. Além de tudo, é divertido e gera entretenimento. Cara, é impossível você jogar Astrobot se você tem todo o know-how dos jogos do PlayStation. Se você cresceu jogando o PlayStation igual o LP aqui, ou como qualquer outra pessoa do mundo, né? Nem sempre eu tive a oportunidade de ter os videogames na época. Eu demorei muito para ter o PlayStation 1, muito para ter o PlayStation 2, demorei pra caramba para ter o PlayStation 3. Aí depois você vai ficando mais velho, você tem mais condições financeiras de comprar ali os seus consoles. Só que, caraca, você que cresceu igual o LP aqui e ver um jogo como Astrobot ganhando assim um prêmio, fazendo uma referência, criando e gerando ali abrindo um sorriso na sua face quando você tá jogando, cara, é inacreditável. E é por isso que eu fico feliz com essa conquista, com esse prêmio desse jogo. Caraca, pra mim é algo realmente assim que foca nessa ideia, foca nesse desenvolvimento e marca o potencial do PlayStation 5. E eu vou repetir mais uma vez aqui. Eu quero afirmar que todos os indicados mereciam vencer. Todos que vencessem seriam merecedores. Dos 6 indicados, cara, todos, qualquer um que vencesse tem os seus próprios méritos, seus próprios valores, as suas próprias construções, as suas próprias mudanças, a forma como até mesmo ali que os próximos jogos vão meio que tipo ramificar de algumas ideias e alguns pontos que eles foram gerados. Mas Astrobot esfregou na cara de todos os desenvolvedores para jogos do PlayStation, exclusivo ali para o PlayStation, como fazer um jogo que aproveita todas as funcionalidades do console. Chega, já não dá mais pra gente ver jogos como Forspoken por aí. Não dá mais pra ver essa quantidade de jogos
que são descartáveis, jogos que não se aproveitam pra nada. Chega! E cara, parabéns para o Team Asobi. Que jogo fantástico, que construção incrível de jogabilidade e, rapaz, que venham mais jogos como o Astro Bot por aí, que se aproveitam, que, cara, bebem demais de tudo aquilo que o PlayStation pode entregar e ao mesmo tempo que todos os consoles ou as plataformas podem disponibilizar, seja ali a RTX que você tenha na sua casa, seja a GTX que você tenha na sua casa, seja ali o Xbox que você tenha, cara, que as empresas comecem a colocar a mão na consciência e ver que, além disso tudo, nós temos todo um know-how de coisas ao nosso redor que podem ser aproveitadas, podem ser usufruídas para gerar ainda mais entretenimento e diversão, seja com quem ou seja o que você for jogar. Eu espero que você tenha gostado desse primeiro ponto em off. Será que é o primeiro? Será que é o único? Eu ainda não sei. Eu ainda não sei. Mas esse é o meu ponto de vista sobre essa polêmica relacionada ali ao prêmio de melhor jogo do ano de Astro Bot. Não sei se eu vou continuar trazendo outras ideias, outros materiais nesse sentido, mas talvez sim, talvez não. Só o tempo dirá. E aí, o que você acha? Você acha que Astro Bot merecia? Você acha que outro jogo merece ali? Todos têm. Eu acho que é engraçado que esse ano todos os jogos têm alguma coisa que, tipo assim, alguém possa indicar e falar, olha, mas é DLC, mas é remake, mas é jogo ali que tem um gráfico não tão legal assim, tudo mais. Cara, sempre tem, né? Sempre todo ano tem alguma coisa, alguma questão nesse ponto, mas eu acho que esse ano foi um pouquinho a mais. Astro Bot vence pra mim, assim, tipo, como eu já expliquei durante todo o vídeo, mas eu gosto de todos os demais jogos ali que foram indicados, jogos, como eu disse, que vão fazer história e vão criar ramificações. Eu tô muito curioso pra saber o que essas ramificações vão ser geradas, o que vão gerar ali dessas ramificações pra gente jogar no futuro.